brinco aqui para vocês, dão uma aula de economia e política para a gente. Então, hoje eu convido aqui conosco Ricardo Aragon, que é sócio fundador da Matriz Capital. Deixa eu colocar ele na telinha. Oi, Ricardo, boa noite, tudo bom? Você me escuta? Olá, Rebeca, tudo ótimo. Boa noite aos espectadores também. Prazer estar aqui em nome da Matriz Capital. Seja muito bem-vindo, bom revê-lo, que não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Muito legal de você ter topado o nosso convite novamente para responder as nossas dúvidas e trazer análises técnicas e a sua visão mesmo como analista de tudo que está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa, né, Ricardo? Como está? Demais. Exatamente. E aqui no Brasil, eu já aproveito para puxar minha primeira pergunta, que está todo mundo de olho, né? O mercado está ansioso para a divulgação do novo arcabouço fiscal. Ontem, Ricardo, a gente falou aqui com o nosso convidado sobre o que o mercado espera da proposta. Então, o que ele ficaria feliz se tivesse nessa proposta. Agora, eu queria saber da sua parte, o que, digamos assim, pegaria mal para o mercado nesse novo arcabouço? Muito bem, obrigado. Né? Realmente há uma grande expectativa do mercado e também do Campos Neto. Né? O Campos Neto, vamos dizer que a nossa política monetária, ela, sobretudo, né, anda muito ansiosa para pararem os ataques aí do governo, né, do fiscal, e realmente a gente possa ter um instrumento, né, que seja efetivo para que realmente a gente possa, de fato, diminuir juros. Pois bem, né, o arcabouço fiscal, né, o grande medo é que ele se torne um calabouço fiscal. Né? Então, como assim? Então, tivemos uma notícia hoje de que nós temos parâmetro para o piso das despesas. Né? Que parâmetro é esse? O PIB per capita. Então, de acordo com o PIB per capita reportado pelo país, né, nos últimos 12 meses ali, eu tenho um parâmetro para o meu piso de despesas. Mas espera aí, eu tinha um teto fiscal, eu estou falando de piso de despesas. Mas qual que é o limite? Qual que é o teto dessas despesas? Então, é justamente isso que pegaria muito mal ao mercado, a gente não ter esse teto muito bem definido. Perfeito, então, porque a gente agora aqui gosta de dar essas duas visões, né? O que o mercado vai gostar, o que o mercado não vai gostar, e a gente quer que essa proposta saia. Eu tenho brincado aqui com o pessoal que quando for divulgado e a gente puder detalhar, eu quero todo mundo ao vivo aqui para a gente se aprofundar bastante e ver o que de fato foi definido, né? E aí a gente está falando dessa parte, então, dos gastos públicos, mas também a gente tem que falar da parte da arrecadação. Tem reforma tributária aí em pauta, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho. Você acredita que a gente pode ter alguma surpresa nessa parte de impostos? Como que está o movimento do governo nessa relação com os impostos, a arrecadação, justamente? Você pode destacar alguma coisa sobre isso para a gente? Bom, eu acredito que sim, tá? De fato, nós teremos, né, nessa ponta da arrecadação, acredito que teremos surpresas, né? Principalmente no que diz respeito a segmentos. Nós temos segmentos que são mais beneficiados com a carga tributária do que outros, como, por exemplo, o agronegócio em detrimento à indústria, né, como um todo. Então, já vem se ventilando, né, vamos dizer que uma taxação mais igualitária, né, mais equiparada ali, né, entre os setores, mas também, né, existe essa máxima, né, que o governo vem pregando, né, há um certo tempo, de que precisa se taxar mais os ricos, né, e do que os pobres. Então, precisa ter uma linha de isenção maior, né, para a população menos privilegiada, né, tendo ali a contrapartida de uma arrecadação muito maior de quem é privilegiado hoje. Só que isso, assim, nós não temos que uma formalização sobre isso. Afetaria quem? Que segmento da sociedade? Quem seriam esses mais afortunados? A partir de quantos salários? Enfim, né? Tudo isso ainda, vamos dizer que é uma incógnita, né? Então, nós já estamos chegando aí ao mês de abril, né? E nós não temos nada assim muito definido, tanto no que diz respeito ao arcabouço, que agora parece, né, que vai ficar mais transparente aí para a população, quanto também a reforma tributária, né? E nós sabemos que o arcabouço fiscal, ele é condição sine qua non para que a gente possa contemplar queda de juros no curto prazo no nosso país. Né? Porque se não for dessa forma, né, o mesmo governo que bate do Banco Central dizendo que tem que cortar juros, é o governo que não apresenta o arcabouço. Né? Então, há uma cacofonia aí, né, diante dessas discussões. Então, é necessário que eu tenha um arcabouço bem definido, que seja efetivo, que eu saiba que através desse arcabouço a inflação ela comece a ceder, aí sim
né, os juros eles possam ser cortados, né, como foi colocado na ata do Copom. Exatamente isso que animou o mercado, que subiu muito forte ontem, tá? Mas depois eu vou falar disso da Bolsa, que pode ser um movimento aí meio pegadinha, tá? Mas enfim. Se quiser, se ficar à vontade, que agora eu fiquei curiosa. Isso então, o Ibovespa ontem ter disparado, foi, acho que fechou em 1,5%, se eu não me engano. Hoje também teve essa virada agora, meio da tarde, para o fechamento do pregão. Você falou que pode ter uma pegadinha. O que está acontecendo com o Ibovespa versus arcabouço fiscal, Selic? Você pode comentar então para a gente? Vamos, claro, por favor. Por favor, acho que é isso que todo mundo mais está esperando, né? Como é que a gente traduz o cenário macro para o micro, que é o portfólio, né, de cada investidor. Enfim, então assim, o que é importante a gente entender? Tá? Esse movimento agora está sendo extremamente especulativo. Ricardo, especulativo. A bolsa é toda especulativa. Não, ela não é. Tá? Esse movimento agora de curtíssimo prazo, por que ele está sendo especulativo? Tá? Então, aí uma grande expectativa pelo arcabouço fiscal, porém a bolsa ela está em grande tendência de queda. Tá? Não à toa ela saiu dos 112 mil pontos e veio caindo vertiginosamente, né? Bateu os 97 mil, como você mesmo colocou, Rebeca. Só que a bolsa ela se movimenta em zigue-zague. Quando ela sobe, o zigue-zague é positivo, né? Quando ela desce, é descendente, enfim. Né? E esse zigue-zague está batendo no teto positivo para voltar a cair. Né? Isso falando de análise gráfica. Estava olhando o gráfico do Ibovespa, né, antes de começar a conversa. Então, tem que ter muita curadoria, muito filtro na entrada dos papéis agora, né, porque o cenário é totalmente incerto. Tá? Totalmente incerto. Então, a expectativa, o arcabouço vai vir à tona, beleza. Mas quem garante que ele vai ser efetivo ou não? Né? A inflação no mundo inteiro ela continua alta. O tom lá do Fed, né, do Jeremy Powell, ainda é um tom austero. Né? A gente ainda tem uma política rigorosa lá no controle da inflação. Então, o cenário ele não está para peixe, ainda mais para setores que são mais sensíveis, que nós sabemos que grande parte dos investidores adoram investir em varejo, investir em construção civil, investir naquelas ações que estão bem baratas, né, que tendem a subir, mas tem que ter muito cuidado, tá? Não, ainda não é o momento de arriscar tanto. Enfim, basicamente isso. Exatamente. Os nossos analistas aqui têm falado uma frase que é melhor até ter algo ruim do que não ter nada. O mercado detesta ficar nessa incerteza, né, de não ter nada, não sabe o que vem pela frente. Então, é melhor já ter alguma coisa, mesmo que não seja tão positivo, do que simplesmente não existir, né? E o pessoal aqui já está fazendo pergunta, justamente de Selic, que está tudo atrelado, arcabouço fiscal, inflação. Com a taxa 13,75%, vale a pena investir em pré-fixada, renda pré-fixada? E aí, Ricardo, o que você tem para falar sobre renda? Vale a pena. O que é importante? O pré-fixado ele não pode ser. Você não pode investir com vencimento muito longo, tá? Porque se a gente perder juros, se a gente perder o controle da inflação aqui, os juros eles vão subir. Né? Então, ainda mais com medidas populistas para diminuir a taxa de juros sem o controle da inflação, pode ser que a inflação fuja ao controle. E aí eu preciso aumentar a taxa de juros. Mas, claro, conseguir travar uma taxa de 14%, 15%, 16%. E olha que hoje em dia o mercado ele já está praticando, né, ativos nessas alíquotas. Né? Então, realmente vale a pena. Vale só ressaltar que o pré-fixado ele não depende só da taxa Selic Spot. Né? Ele depende muito dos DIs futuros também. Né? Então, quando você trava uma taxa para 2024, para 2025, 2026, você tem que analisar como é que está sendo a negociação dos DIs nesses respectivos vértices. Então, vale a pena? Vale, mas não por um longo prazo. Então, tá aí, resposta para o Júlio, que está aqui nos acompanhando. E agora, Ricardo, mudando um pouquinho de assunto, recuperação judicial. Só ontem a gente viu duas empresas, né, Grupo Petrópolis e Amaro pediram recuperação judicial, mas a lista aqui no Brasil é grande, né? Por quê? O que está acontecendo? Simples, né? O que acontece? Vamos lá. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma Selic a 2%. Vamos imaginar o endividamento das empresas naquele patamar. Eu tinha uma empresa que se endividava a CDI mais 2. Fazendo uma conta de padeiro, ela se endividava a 4% ao ano. Se endividava, quase que não sai.
a 4% ao ano. Hoje, esse mesmo CDI está em 13,65%. Né? Então, esse endividamento que era 4%, ele se tornou agora, né, CDI mais 2, a quase 16% no ano. Então, o que era 4% virou 16%. Aí, o que aconteceu? Quando era 4%, as empresas aproveitaram para se alavancar cada vez mais. Como o juros está baixo, vou me alavancar aqui para poder investir na minha economia real, no meu negócio. Então, para quem já é investidor de debêntures, de CRAs, de CRIs, podem contemplar que quando você vai investir no ativo, tem ali uma debênture pagando, vou te pagar CDI mais 3. Então, vou te dar todo o pós-fixado do CDI do período, mais 3% de prêmio. Né? Então, para o investidor é bacana, mas para a empresa, quando esse CDI sobe, né, fica muito mais difícil ali de pagamento, porque havia um planejamento de pagamento dessas dívidas. Né? Porém, ninguém esperava que o juros subiria tanto num espaço de tempo tão curto. Então, o que nós estamos vendo é muitas empresas rolando dívida. Elas estão rolando, jogando lá para frente, porque não esperavam, né, que esse pós-fixado do DI, por exemplo, né, subisse tão fortemente como subiu nesse último ano. E ontem o pessoal mandou aqui no chat, com a recuperação judicial do Grupo Petrópolis, se valia a pena comprar de Ambev. E aí agora eu que te pergunto, quando acontece, saem esses fatos relevantes de recuperação judicial e as concorrentes sobem, também é um movimento que tem que tomar cuidado ou realmente esse é o momento de comprar? Tem que tomar muito cuidado, tá, com esses momentos, porque revela ali uma fragilidade do setor como um todo. Né? Então, quem garante que as outras empresas, porque assim, ao mesmo tempo que se pensa, como aconteceu com as americanas, e as ações ali, os pares subiram, Magalu, Via, porque pensava-se no primeiro momento que elas teriam market share, né, deixado ali pelas americanas, elas preencheriam, da mesma forma, a questão das concorrentes, né, desse caso aí da Petrópolis. Mas tem que ter cuidado, porque o setor está fragilizado. Se o setor está fragilizado, né, eu preciso aí ter um compasso de espera nos próximos capítulos. A gente está vendo muitas empresas subindo e descendo de forma extremamente... A Rapvida, que caiu mais de 30% nesses últimos dias, subiu 18%. Então, assim, está um negócio muito desequilibrado, muito assimétrico na Bolsa. Né? É melhor a gente buscar ativos que são mais sólidos hoje, que têm seus indicadores fundamentalistas ali mais, vamos dizer, mais equilibrados, né, do que empresas de crescimento, que ficam nessa gangorra para, né, enfim, não ter uma surpresa muito negativa aí. Perfeito. E aí, eu também queria perguntar, talvez esteja interligado, né? Porque o Banco Central divulgou o número de concessão de crédito, né? No mês passado, então, em fevereiro, foram cerca de 499 bilhões de reais destinados às pessoas físicas e jurídicas. Isso, Ricardo, foi um recuo de 2,2%. E foi o maior recuo, né, registrado em meses desde fevereiro de 2017. Sim, pessoal, eu estou com uma cola para falar todos esses números aqui para vocês. E aí, eu queria saber, por que essas pessoas estão pegando menos dinheiro emprestado? É a Selic que está muito alta? Tem mais algum fator? E aí, eu queria te perguntar, isso pode ajudar a inflação a baixar de alguma forma? Sim, na verdade, essa função da Selic, né, de subir para controlar a inflação, é justamente para diminuir essa demanda por crédito, justamente para diminuir essa demanda do giro do capital na sociedade. Né? Então, a Selic é justamente o custo do dinheiro. Né? O custo do dinheiro está mais caro agora. Se o custo está mais caro, a população ela vai se endividar menos. Né? Não é o momento agora de endividamento. Né? Vamos esperar esses juros baixar. Né? Aí a lei de oferta e demanda. Né? Então, quanto menor for a demanda, né, mais, vamos dizer que mais barata vai se tornar a oferta. Quanto maior a demanda, mais cara, né, se torna a oferta. Então, basicamente essa lei, né, de oferta e demanda. Então, se o custo do dinheiro está caro, a população tende a se endividar cada vez menos. Tivemos também a questão do consignado recentemente. Né? O governo ele quis ali na marra afrontar os bancos, né, para baixar o consignado, e os bancos disseram, acabamos com o consignado. Aí veio o governo conversando, conseguiram uma diminuição, mas, né, mostrando que não é assim, não é na marretada.
né? As instituições elas não querem ter prejuízo só porque o governo quer que tenha mais crédito na sociedade. Então precisa haver esse equilíbrio aí, né? Então por isso que o cenário ele é desafiador, ele é difícil. Exatamente, né? Baixou ali a taxa, mas aí os bancos falaram, não é proveitoso para mim, pararam com o consignado, e aí a população, né, que fica nesse vai e vem. Realmente é muito complicado. O Luiz, Ricardo, mandou uma pergunta aqui no chat para a gente, ó, referente aos fundos imobiliários HCTR11, DEVA 11. A Justiça autorizou, então, o Gramado Parque ficar 2 meses sem pagar a dívida. Isso não causa uma insegurança jurídica muito grande? Causa, com certeza causa, tá? E olha só, isso está começando, tá, gente? Muito cuidado com fundos imobiliários, os dois, o HCTR e o DEVA. O HCTR, ele brilhou quando a gente estava com taxa de juros mais baixa. Foi o fundo que mais subiu em valorização de cotas. Né? O problema nesse momento, né? O HCTR continua sendo um bom fundo, continua. Né? O problema é que são fundos high yield. Né? O que são fundos high yields? Os créditos ali dentro, né? As emissões de dívidas, elas são emissões que pagam uma excelente rentabilidade, tá? Porém, o risco de crédito das empresas é altíssimo. Não à toa isso que está acontecendo com o Gramado Parque aí que você está colocando. Várias empresas, né, está acontecendo de não, elas não estão conseguindo rolar dívidas e estão reportando default, inadimplência. Né? Então, é basicamente isso que está acontecendo com a indústria, tá, dos fundos imobiliários de papéis high yields em geral. Se paga mais, o risco também é maior e existe. Maior, exato. Ricardo, a gente deu o tempinho aqui da nossa live. Novamente, eu queria te agradecer por topar o nosso convite, para vir aqui e esclarecer as minhas dúvidas e do pessoal que interage no chat. Foi um ótimo papo, muito esclarecedor. E eu espero que você retorne aqui conosco para a gente sempre comentar tudo que está acontecendo aí no mercado, que, como a gente brincou, está bem animado. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação. Imagino que agradeço. Boa noite, Rebeca. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui eu também me despeço de vocês, meio de semana, uma semana muito animada. Amanhã, às 18 horas, eu retorno com mais um Fechando o Pregão. Tchau, tchau, pessoal!